Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje, aula 3.2 do curso Diametria, a desobsessão modernizada. Toda segunda-feira tem aula nova aqui no canal. Se você não é assinante, assina o canal, marca o sininho para receber tudo que a gente posta por aqui. Só lembrando, terça-feira tem live às 20 horas e quarta-feira tem Evangelho no Lar no meu canal do Instagram às 21h. Você é meu convidado. Vamos lá. A gente está estudando tipos de ação obsessiva. Vamos dar uma adiantada nesse curso para que a gente termine logo. Prepare para que vocês recebam a diametria e passem a praticá-la aí no seu centro espírita, tá bom? A gente no capítulo anterior falou sobre vampirismo. Lembra disso? Agora nós vamos falar sobre síndrome dos aparelhos parasitas do corpo astral, ok? Vamos entender o que é isso. A finalidade desses engenhos eletrônicos, sim, eletrônicos e sofisticados, é causar perturbações funcionais em áreas como da sensibilidade, da percepção ou motoras e ainda outros centros nervosos, como núcleos da base cerebral e da vida vegetativa. Os obsessores implantam isso na gente, ok? E a gente tira isso através da técnica da diametria. A gente está falando sobre tipos de ação obsessiva para que a gente compreenda esse universo dos obsessores e estejamos preparados para agir na hora certa. Alguns desses aparelhos perfeitos e mais complexos afetam áreas múltiplas e zonas motoras específicas, com as correspondentes respostas neurológicas, paralisias progressivas, atrofias, síndromes dolorosas e etc. Paralelamente às perturbações psíquicas, ou seja, esse chip, esse aparelho, esse aparelho parasita que é implantado no nosso corpo espiritual, no perispírito, né? Acaba causando muitos problemas, tá bom, pessoal? A presença de aparelhos parasitas já indica para nós, os operadores da diametria, o tipo de obsessores que nós teremos que enfrentar. Ou seja, em geral, pertencem a dois grandes ramos de obsessores: inimigo da vítima, contratada mediante barganha. O que o obsessor, o inimigo faz? Ele contrata um mago negro, paga ele para construir o parasita e instalar na sua vítima, tá bom? Os magos negros são especialistas na construção desses instrumentos, desses parasitas, tá bom? E o próprio obsessor também, quando ele tem grande conhecimento lá no umbral, na vida espiritual, ele mesmo confecciona o aparelho. E normalmente quem confecciona o aparelho é ele, porque ele conhece as manias da sua vítima. É comum obsessores colocarem objetos envenenados em incisões operatórias durante as cirurgias para causar maior mal-estar possível nos enfermos. Sabe aquela cirurgia que não fecha? Que você faz uma cirurgia e a ferida não fecha? É aí, ó. Tá aí o parasita instalado por um obsessor. Impede a cicatrização e ensejam formação de fissuras rebeldes e perigosas, tá ok? Eles usam tanto esses aparelhos, eles usam, além desses aparelhos, outros tipos de aparelhos. Por exemplo, cunhas de madeira embebecidas em insumos vegetais venenosos. Tudo isso do mundo astral, tá bom? Estacas de madeira, eles trazem elas envenenadas e implantam na sua vítima. Causando sofrimento à sua vítima, dores, enfim, coceira. Sabe aquela coceira que aparece no corpo da vítima e nenhum remédio dá jeito e não tem conserto? É um tipo de parasita, tá bom? Muito calor, pessoa que sente muito calor em determinada região do corpo, outro tipo. Inflamação, inchaço, sem causa nenhuma. Tipos de parasitas instalados por obsessores. Fique atento, você que está operando a diametria, tá bom? Cada paciente é um caso, cada paciente tem uma história, pessoal. Por isso a importância de estudar o livro, estudar a técnica da diametria, tá bom? Os aparelhos são colocados com muita precisão e cuidado no sistema nervoso central do paciente. Em geral,
Os portadores de tais aparelhos são obsediados de longa data. A finalidade desses engenhos eletrônicos, claro, é causar perturbação nervosa na área da sensibilidade e os centros nervosos determinados. O objetivo é sempre desarmonizar a fisiologia nervosa do paciente e fazê-lo sofrer, ok? A interferência constante no sistema nervoso causa perturbação de vulto, não só da fisiologia normal, mas sobretudo no vasto domínio da mente, com reflexos imediatos para a devida apreciação dos valores da personalidade e suas respostas na conduta do indivíduo. Tudo isso se passa no mundo espiritual, viu? Nos corpos astral, no corpo astral. E somente em deslocamento ao astral é possível, preste atenção nisso, retirar esses artefatos parasitas, o que implica a interferência dos passes nesse tipo de enfermidade. Normalmente, a gente vai ao astral, captura o obsessor e encaminha ele para um hospital Amor e Caridade, junto com o nosso paciente, a fim de que a estaca seja retirada, o chip seja retirado, enfim, todo o processo seja desfeito e anulado. Interessante vocês aprenderem e saberem isso. Esses aparelhos, após retirado, vão para os laboratórios das colônias espirituais, a fim de serem estudados por espíritos elevadíssimos para entender aquela técnica e, a partir daí, criar o remédio para combatê-la. Muito comum nos centros cirúrgicos dos hospitais espirituais, tá bom, pessoal? Arquepadias, magia originada em passado remotos. Mas o que é uma arquepadia? É uma magia originada em passado remoto. Do grego epados, magia archaios, antigo. É a síndrome psicopatológica que resulta de magia originada em um passado remoto, mas que atua ainda no presente. Exemplo: uma estaca, um chip, um verme, um vírus, uma larva que é implantado no paciente e leva ele à morte. Esse paciente desencarna, fica em sofrimento no umbral com os mesmos sentimentos, sentindo a mesma doença, a mesma dor. Ok? Então a pessoa fica sofrendo aquilo ainda, não se tirou. Ele não foi a nenhum hospital espiritual, ele está em sofrimento, ok? Eu vou pular um pouquinho aqui. Os doentes sofrem no corpo astral situações de encarnações anteriores, ou seja, a gente pode reencarnar trazendo resquício de vida passada, inclusive de magia da vida passada, tá bom? E você detecta isso também em deslocamento astral, conduz o paciente para o Hospital Espiritual Amor e Caridade, no plano astral, e lá retira tudo isso e todo o trabalho é feito. É sempre necessário um tratamento especial em seu corpo astral para ver a liberação total do paciente. A gente não consegue tratar isso com passe, com refazimento, com banho, com trabalho, com oferenda. Resolve não. Só deslocando o paciente, ele, o obsessor, levando o astral, retirando tudo e cuidando. Tá bom? Vamos agora para um outro tipo de ação obsessiva muito comum. Essa muito comum mesmo, que a gente chama de goécia. O que é goécia, Osmar? Goécia é magia negra. Magia, macumba, feitiço. Todo mundo, né? Ah, fizeram macumba para mim. Vamos lá, então. Em todas as civilizações, desde a mais remota antiguidade, a magia sempre esteve presente. Começou provavelmente com os homens das cavernas. Sabemos que seus rituais propiciatórios para atrair animais com os quais se alimentavam, dos rituais magísticos em cavernas sepulcras, da invocação de forças da natureza para a defesa da tribo contra animais e contra inimigos também. Essa magia natural teve suas finalidades distorcidas. Olha, reparem que o homem primitivo, ele fazia magia do bem, ele fazia magia para se proteger de animais, ele fazia magia para proteger a plantação, ele fazia magia para proteger seus filhos, sua família, sua casa, contra inimigos, contra animais, contra forças da natureza, etc. Essa magia natural teve sua finalidade distorcida, tornando sua arma mortífera nas mãos dos magos renegados. Encantamentos eram usados para fins escusos.
e também para agredir, prejudicar e confundir tanto indivíduos como exércitos e estados. A ambição, o egoísmo, usaram a força da natureza para o mal. Espíritos de diversos reinos foram e ainda são escravizados por magos negros que não poupam o próprio homem. A distorção e o uso errado da magia fizeram com que ela caísse em rápida e progressiva decadência. A magia é a utilização das forças da natureza, dos seus elementos e dos seres espirituais que as condensam. A natureza é obra de Deus na sua forma pura. Não é boa nem ruim. Ela é a natureza. Nós, os seres humanos, no agir errado, é que utilizamos maldosamente essas energias e ao longo do tempo, com o aprendizado, nos tornamos magos negros. E por aí vai, né, pessoal? Os anos foram passando. O grande lance que todos nós precisamos entender, que o fato de você desencarnar não te torna uma pessoa boa. Uma pessoa que é ruim, normalmente vai continuar sendo uma pessoa ruim, desencarnada. E pior ainda, ela tem a consciência que ela não morreu. E aí fica pior ainda, né? Que ela sabe que ela vai poder continuar fazendo mal e não vai ser punida. Claro, a punição existe, mas é ao longo do tempo. Colhe-se na vida espiritual a semeadura terrena e colhe-se também na vida espiritual a semeadura da vida espiritual. Então, o pior tipo de obsessão, contudo, por todos os motivos, a mais complexa é, sem dúvida, a que envolve superlativamente a nefasta magia negra. Por quê? Porque é dada oferenda para um determinado espírito fazer mal a você, fazer mal ao seu paciente, tá bom? Invocando a força do orixá, solicitamos a desativação dos campos magnéticos que, sem essa providência, ficaríamos atuando indefinidamente sobre a vítima. Isso é muito importante saber. Está no livro, estou lendo para vocês, tá? O livro diz assim: ao nos depararmos com tais casos, de antemão sabemos que será necessário ministrar tratamento criterioso, etapa por etapa, invocando o orixá correspondente à ação maléfica para retirar os obsessores, que costumam ser muitos, né? Então, desmanchar um trabalho, por exemplo, que foi entregue na mata, eu vou invocar Oxóssi para me auxiliar no meu deslocamento ao astral, reunir aquela oferenda e desativá-la, ok? A entregar uma oferenda para me destruir na encruzilhada, eu vou procurar Exu, pedir a Exu para me acompanhar. Por isso a diametria é a técnica desobsessiva perfeita, porque ela condensou todas as outras juntos. Como é que eu, Osmar Barbosa, um mortal cheio de pecados, vou desdobrar, vou lá na encruzilhada que tem um reino, que é um reino, que tem um dono, toda encruzilhada tem um dono, vou pegar a macumba que fizeram lá e vou desmanchar. Que poder eu tenho para isso? Pense na diametria, pessoal. Essa é a técnica que vai mudar o mundo, tá bom? Então, invoca-se a entidade correspondente daquela região, daquele lugar, o arquétipo espiritual daquela situação, e junto dele a gente reúne aquilo, leva para o astral e destrói, ok? Desativa, tá legal? Alertamos, a ação magnética só desaparece se for desativada por uma ação externa em relação à pessoa. Você não consegue destruir uma magia nele que fizeram para você, uma goécia, ok? Você precisa de ajuda. Ou se o enfermo conseguir elevar seu padrão vibratório a tal ponto que lhe permita livrar-se por si próprio da prisão magnética. Muito difícil. Sem auxílio e amparo dos orixás e das respectivas linhas de trabalho da Umbanda, não haverá sucesso no trabalho. Assim como um dia, olha que interessante a diametria. Assim como um dia utilizamos as forças da natureza de maneira errada, podemos contar também com a natureza, entre parênteses, abre parênteses, orixás, para que a utilizemos da maneira certa. Pelo menos dessa vez, entidades da natureza, abre aspas, orixás, fecha aspas, sempre estarão presentes e dispostas a nos auxiliar.
Os magos, os magos das trevas têm atuação bastante conhecida por eles. Os orixás conhecem a ação dos magos. Astuciosa, dissimuladora, diabólica. Apresentam-se às vezes com mansidão. São aparências, ciladas, camuflagens, despistes ardis. Somente pela dialética pouco será conseguido. Não dá para bater papo com esse tipo de entidade. Eles são muito astutos, são muito inteligentes, estão há milênios fazendo mal. Sem o amparo, olha, abre aspas, de novo pessoal, sem o amparo das divindades, o insucesso é certo, ok? Não estou aqui dizendo que as outras técnicas desobsessíveis não funcionam. Estou afirmando que cada tipo de obsessão requer um tipo de tratamento específico. A diametria é a técnica modernizada da desobsessão. Para lidar com forças extremamente inteligentes, eu preciso de apoio extremamente inteligente. Caso contrário, é insucesso. Ok? Para enfrentá-los, o operador deve ter conhecimento suficiente e suficiente experiência em técnicas de concentração, além do poder e proteção espiritual bastante para combatê-los. Todos os campos de força do terreiro de Umbanda devem estar firmados, os portais abertos. Não esqueçam, nunca que, ao longo de séculos, eles vêm se preparando, e muito bem, para neutralizar as ações contra eles, é sempre possível, até tentarem revertê-las contra quem tenta neutralizá-las. Então tenham cuidado, por isso a necessidade de se fazer a diametria em um centro de Umbanda, para que todo o ambiente esteja preparado, seguro, ao lado do teu orixá, do teu guia de trabalho. Eu te garanto, você fazendo esse trabalho desobsessivo, ao lado dos seus companheiros de luz do mundo espiritual, o sucesso é certo, tá bom? O seu paciente vai ser curado, não vai ser mais um paliativo na vida dele, ok? Vamos para mais um tipo, auto-obsessão, ok? A auto-obsessão, temos o próprio indivíduo como executor de sua desarmonia. Eu posso me obsidiar? Pode, claro. A auto-obsessão tem o próprio indivíduo como executor de sua desarmonia. As causas são variadas e entendê-las uma a uma permite saber como identificar a sua origem e o tratamento a ser realizado. Ok? Síndrome de ressonância vibratória com o passado, ou seja, pessoas que vivem no passado. Ressonância vibratória com o passado, pessoa que vive no passado e vive o passado. Ou seja, ela tem o passado na mente e vive o dia a dia do passado, ok? Está em ressonância com o passado, dificilmente essa pessoa vai ser liberta. Isso é uma auto-obsessão, é uma autodestruição, ok? Correntes parasitas autoinduzidas. Certos indivíduos mais sensíveis ou impressionáveis manifestam um verdadeiro temor às aflições corriqueiras da vida. Exemplo, tem o pavor do coronavírus, tem o pavor de pegar uma doença, tem o pavor de pegar câncer. Acaba que o pavor de ter a doença vira uma doença, ok? Então, isso são parasitas autoinduzidas. Você se autodestrói, você não vive, você vive naquele mundinho pequenininho. Também é um tipo de obsessão, tá ok, pessoal? Recordações tormentosas e fragmentárias de encarnações anteriores. Muito comum a gente trazer lembranças de vida passada. E a gente vive aquele mundo, aquela caixinha, e não sai daquela caixinha, daquele passado remoto que a gente trouxe em sofrimento. Isso, em deslocamento astral, a gente revela e desfaz todo o processo. Estigmas kármicos físicos que formam núcleos obsessivos. Existem pessoas que nascem marcadas por sinais, por exemplo, cicatrizes e outras deformações que limitam as atividades psicomotoras, tornando-as feias e sem aparência física, principalmente as mulheres, em que a vaidade é mais acentuada.
Criaturas assim sofrem horrores devido a esse processo estigmático, aos quais sempre causam as deformidades, mas nem sempre se encontra causa ou explicação lógica de fato ocorrido. Então, deslocando ao astral, a gente consegue identificar se aquela deformidade, se aquele problema, se aquilo tudo está acontecendo com a pessoa é realmente de vida passada e se realmente ela tem que passar por isso, ou se é um processo obsessivo, ou se é uma goécia, ou se é todas as outras que eu relatei nas aulas anteriores. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar a aula 3.2. A gente encerra esse ciclo de tipos de ação obsessiva. Eu recomendo a vocês estudarem mais o livro. Eu dei uma passada, né? A gente precisa acelerar o curso, mas é muito importante que você leia cada tipo de obsessão, cada tipo de ação. Primeiro, cada tipo de obsessão e depois cada tipo de ação obsessiva, para que você consiga entender e aprender, principalmente, né? Como lidar com o seu paciente, como é que você vai reagir, como você vai tratar o paciente que vai sentar à sua mesa, ok? Então, leiam o livro. Nós paramos no livro na página 71. Na página 71, a gente encerra o assunto tipos de ação obsessiva. Já já, vamos para o vídeo 4. Espero você lá. Beijão, até já.